Livro O Despertar da Leoa, capítulo 7, parte 2. Cumprimentando uns aos outros. Quando as leoas saúdam umas às outras, elas estão dizendo: temos um relacionamento, eu detecto em você o cheiro familiar das minhas irmãs, estou aqui ao seu lado e sei que você está ao meu lado. Não somos tão diferentes das nossas irmãs leoas. Uma recepção calorosa dos outros diz: junte-se a nós, você é bem-vinda e confiável. Uma recepção formal e defensiva comunica: ainda estamos observando você. Qualquer designação será reservada até que a conheçamos melhor. Nesse tipo de intercâmbio, tanto o que cumprimenta quanto o que é cumprimentado estão um pouco à vontade. Se não houver cumprimento algum, então, visitante, fique alerta. Ouça as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios quando ele os instruiu quanto à maneira que devem saudar uns aos outros. 2 Coríntios 13, do 12 ao 14, na versão A Mensagem. Cumprimentem uns aos outros com um abraço santo. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Quando você cumprimentar uma irmã, abrace-a como tal. Se você entrar em contato com uma líder, cumprimente-a e abrace-a de uma maneira que transmita sua apreciação por ela. Quando cumprimentar alguém que está sofrendo, abrace essa pessoa com a sua terna preocupação. Às vezes, não é preciso haver palavras. Com o tempo, aprendi que um abraço é muito mais poderoso para curar do que um olá. Paulo elaborava as saudações com excelência em suas cartas às igrejas que estavam sob seus cuidados. Se isso era importante o bastante para Paulo colocar suas saudações por escrito, então, sem dúvida, é importante o suficiente para nós colocarmos nossas saudações em prática. Vamos ver a saudação dele à igreja de Corinto? 1 Coríntios 4, de 14 a 15, na versão A Mensagem. Não estou escrevendo para brigar nem para criar algum desconforto. Escrevo como um pai, meus filhos. Amo vocês e quero que sejam adultos, não crianças mimadas. Há muita gente que não vê a hora de apontar o dedo para o que vocês têm feito de errado. Mas não há muitos pais dispostos a investir tempo e esforço para ajudá-los a crescer. Paulo começa dizendo aos Coríntios que a carta que ele escrevia era e o que ela não era. Ele não estava repreendendo-os para envergonhá-los. Ao contrário, ele definiu qual era o seu relacionamento com eles e quem os coríntios eram para ele. Ele era um pai e eles eram seus filhos. Então Paulo explicou que, embora muitos pudessem esperar que os crentes de Corinto falhassem, como pai, ele estava determinado a ajudá-los a terem êxito. A saudação de Paulo estabeleceu quem ele era para os destinatários da carta, quem eles eram para ele, o que eles estavam dizendo, porque ele estava dizendo isso e por que eles deviam ouvi-lo. Tudo isso foi comunicado antes de qualquer mensagem ser dada. Lambendo uns aos outros. Se o ritual da saudação das leoas progredir favoravelmente, ele rapidamente se transforma em uma sessão improvisada de lambidas. Esse cuidado mútuo forma um vínculo sólido entre as leoas e os filhotes maiores, o que, por sua vez, ajuda a manter o grupo intimamente relacionado e intacto. As leoas, primeiramente, lambem a cabeça e o pescoço uma das outras.
áreas que uma leoa acharia difícil para alcançar em seu próprio corpo. Com suas línguas de textura áspera, as leoas limpam o sangue e a sujeira enquanto penteiam o pelo de suas companheiras, para livrá-los de parasitas e carrapatos. Quando alguma coisa retira o sangue e os nutrientes do seu corpo, essa criatura está lentamente roubando a sua vida. É bom ter o sangue e a sujeira removidos dos nossos corpos, mas damos graças a Deus pelas tias e irmãs que estão dispostas a retirar os carrapatos e parasitas também. Quando dizemos que uma leoa, entre aspas, cuida de suas crias, significa dizer que ela limpa, prepara, escova, arruma, penteia, treina e tutoreia os seus filhos. De acordo com essa definição, eu poderia e deveria realmente cuidar dos meus dentes, da minha cozinha e das tarefas de matemática dos meus filhos. Se separarmos esse processo de cuidado, ele é definido primeiramente como, entre aspas, limpar. Jesus teve uma espécie de conversa cuidadosa com Pedro. Jesus queria lavar os pés de Pedro. Pedro recusou. Então Jesus deixou claro para Pedro que se ele não permitisse que ele lavasse os pés, então Pedro não teria parte no que Jesus estava fazendo. Pedro compensou em excesso o seu erro e aceitou a oferta de Jesus de forma radical, convidando-o para lavá-lo da cabeça aos pés. O nosso incrível Jesus traz as coisas de volta ao ponto. Em João 13:10, declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpo. Por pertencermos a Jesus, estamos limpos. Mas mesmo assim, no curso de um dia, nossos pés podem se sujar. E às vezes, dependendo de onde estivemos ou do que fizemos ou passamos, nossos pés podem ficar até mal cheirosos. Ao viajarmos pela vida, podemos entrar e passar por alguns lugares imundos. Pelo menos é o que acontece comigo. No fim do dia, precisamos lavar a sujeira da jornada daquele dia. É por isso que Jesus continua dizendo em João 13, do 14 ao 17. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Jesus lavou os pés de seus discípulos e nos encarregou de fazer o mesmo uns com os outros. Não creio que Jesus quis dizer literalmente para o meu marido fazer uma sessão de pedicuro em mim todas as noites. Embora isso fosse ótimo, querido. Mas talvez o lavar dos pés simbolize como podemos refrescar e restaurar uns aos outros, principalmente quando os caminhos que trilhamos nos sujam. Participei de algumas sessões esquisitas de lava-pés, especialmente durante o tempo em que as meias calças eram praticamente uma exigência para o ministério. Mas, no tempo de Jesus, lavar os pés fazia parte natural da recepção às pessoas quando elas entravam em suas casas, assim como um beijo e um abraço são comuns agora. Não estou sugerindo que reincorporemos o lava-pés. Vivemos na era de sapatos fechados e de ruas pavimentadas, e eles percorriam estradas poeirentas usando sandálias. Estou sugerindo que, ao entrarmos na casa de um amigo ou em uma casa de adoração, deveríamos tirar um instante para remover a poeira do dia e entrarmos nos relacionamentos que vamos encontrar ali. Como a leoa,
Precisamos uns dos outros para limpar a sujeira, os carrapatos e os parasitas de nossas vidas. Provérbios 30, do 12 ao 15, na versão A Mensagem. Não pense que você está purificado, depois de uma semana sem ser lavado. Não seja arrogante. Nunca pense que é melhor do que todos os outros. Não seja ganancioso, impiedoso nem cruel como os lobos. Eles perseguem os pobres e se alimentam deles, destruindo o necessitado apenas por diversão. O parasita tem filhas gêmeas chamadas de, entre aspas, me dá e, entre aspas, quero mais. Me dá e quero mais são parasitas que diminuem os nossos nutrientes e roubam as nossas vidas. A ganância e a autoindulgência são como vampiros. Quando fazemos a parte de uma comunidade na qual as pessoas cuidam uma das outras, ajudamos uns aos outros a manter nossas vidas limpas. Há pouco tempo precisei determinar se eu tinha o direito de falar a uma vida de um jovem. Ele é um líder com uma grande promessa e tenho grande respeito por ele. Por me sentir, de certa forma, protetora do chamado de Deus sobre a vida dele, quis lhe fazer uma espécie de correção. Mas para isso, eu precisava primeiro determinar o que era o nosso relacionamento, para saber se ele podia me ouvir. Então perguntei a ele: como você me vê na igreja? E ele respondeu sem hesitar: eu a vejo como uma líder. A resposta dele me disse que eu podia falar e que ele ouviria corretamente o que eu tinha a dizer. Se ele respondesse de modo diferente, eu teria guardado o meu conselho. Esse tipo de lava-pés funciona como em uma estrada de mão dupla. Não apenas devemos falar a vida dos outros, de outros, precisamos também convidar outros para nos darem a sua opinião. Tenho uma amiga muito querida que é como uma irmã mais velha para mim. Ela é uma pastora extraordinária e uma pessoa experiente em desenvolver as filhas de Deus. Temos sido amigas próximas por tempo suficiente para que ela conheça tanto os meus pontos fortes quanto as minhas fraquezas. Recentemente, senti que eu precisava convidá-la intencionalmente para fazer parte do processo de cuidado em minha vida. Enquanto tomávamos um café, eu disse a ela: preciso que você fale comigo sobre a minha vida. Se você me vir ou ouvir dizer ou fazer alguma coisa tola ou fora de ordem, por favor, me diga. De modo algum sinto que alcancei o auge espiritualmente ou que estou acima de qualquer correção. Ao contrário, preciso de alguém que seja qualificado para me dar direção e sabedoria. Ela concordou graciosamente em cuidar de quaisquer áreas pouco apresentáveis em minha vida. Para que isso realmente aconteça, tenho de estar em um relacionamento com ela. Mantenho contato com ela intencionalmente e me coloco debaixo de sua instrução, lendo seus livros e suas mensagens. Ela não precisa repetir para mim o que já deixou claro. Ela não tem o desejo de me controlar, apenas de garantir que eu não tenha qualquer sujeira no rosto. Quando todas nós fazemos parte de uma dinâmica social de limpeza e cuidado, entendemos que se estivermos enlameadas, isso refletirá nas nossas outras irmãs. Se você entrar em uma casa de adoração e não houver saudação ou ninguém estabelecer um relacionamento para você, encorajo a encontrar uma igreja onde haja interação e conexão. Amizades e igrejas sem conexão e interação não irão prepará-la para os propósitos de Deus. Eu estava me sentindo isolada e incompreendida. Esses não são os acessórios atraentes, e eu sabia que precisava da ajuda criteriosa de outra pessoa para penteá-los, entre aspas, e removê-los da minha vida. Esse processo de cuidado, entre parênteses, limpar, lamber, escovar, fecha parênteses, pode ser um ponto importante de conexão para nós. Parece que as nossas grandes amigas felinas sabem de forma inata
o que nós, humanos, muitas vezes aprendemos a um alto preço. Pode ser perigoso